Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Pessoas que Inspiram, da Provoco. Meu nome é Karina Rebelo, sou especialista em cultura, liderança, psicologia positiva e hoje eu trago para você um grande convidado, uma pessoa maravilhosa que eu conheço já há muito tempo, tenho a honra de trabalhar com ele, com a sua família, nos mercados EMA, Instância Velha, Fabrício. Lá, o Fabrício tem um propósito junto com a sua família muito bem estruturado, que é o propósito do servir, o trabalhar as emoções, os sentimentos, poder trazer bons momentos para as pessoas que ali passam pelo seu estabelecimento. Tem algo que é admirável porque se entende que isso só é possível com e através de pessoas. Eu tenho a honra de poder estar há algum tempo já nessa jornada junto com eles. E eu achei nesse momento um bom momento para que a gente pudesse gerar um bate-papo e levar para você um pouco de como foi essa jornada, o que se aprendeu dentro dela, os desafios, e poder entender como hoje é visto esse momento em que o cenário todo está no mercado, gestão de pessoas, ser uma liderança, realizar uma boa governança, hoje enfrenta. Então, nada melhor do que trazer a própria pessoa para conversar e a gente aqui juntos dialogar. E se fizer sentido, você anotar, você também fazer suas reflexões e encaminhar para mais alguém que também possa ser importante pensar junto conosco. Então, Fabrício, seja muito bem-vindo, que satisfação! Olá, Karina, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma grande satisfação estar dentro desse podcast junto contigo, uma profissional que eu admiro muito, aprendo muito, para falar um pouquinho sobre aquilo que para mim faz muito sentido e automaticamente a gente entendeu que para a empresa também, que é o poder do servir. Muito bom. E isso nos remete a essa história, né? Quem me conhece um pouquinho, e vocês também já me conhecem há alguns anos, podemos dizer assim, o quanto a gente precisa valorizar a história. Ninguém chega onde chega por acaso. Tem uma bagagem, o saber ler essa bagagem, ela é importante para poder muitas vezes tirar o que não precisa mais, colocar coisas novas, valorizar o que ali tem e nos trouxe até então. Me conta um pouquinho da história dessa família, me conta um pouco como que a história foi auxiliando a construção desse servir. Perfeito. Bom, o nosso pai, Anselmo Hansen, ele sempre atuou no ramo do varejo, desde muito jovem. E, dado momento, ele resolveu não ter mais o varejo que ele sempre estava habituado a trabalhar durante muitos anos. E naquele período foi um baque, por mais que era algo que ele queria, foi algo que impactou muito nele e que levou inclusive a uma depressão. Ao entender, né, que aquele movimento não estava facilitando o que ele esperava da vida dele, ele resolveu buscar um outro ponto, um outro local onde ele conseguiria abrir um varejo menor, mas que ele podia fazer aquilo que ele mais gostava, que era servir as pessoas. Ele chamava esse negócio de passatempo. É o passatempo dele. Então, naquele momento, uma vez que o nosso pai entendeu que isso é o que ele queria, ele foi buscar um ponto, achou o ponto, abriu o negócio e a família toda começou a apoiar ele. Nós não estávamos preocupados se o negócio ia dar certo, não ia dar certo, dar lucro, se a gente vai receber salário ou não vai receber salário. A gente estava preocupado e bem engajado em ajudar nosso pai naquela missão de vida que ele tinha, que é servir as pessoas. Ela adorava isso. E por mais que esse surgimento da empresa foi muito claro, a gente só percebeu isso, o poder do servir, o quanto aquilo era importante para nós, depois de muitos anos. Quando nós já estávamos numa fase menos operacional, onde nós conseguimos olhar os processos, entender como as coisas aconteciam dentro da empresa, porque nesse início eram 3, 4 pessoas trabalhando, todas da família. Hoje as empresas são 3 empresas, são em torno de 150 colaboradores. Então, dentro desse processo aí de crescimento, de profissionalização, a gente conseguiu olhar para pontos que antes a gente não olhava.
E uma das coisas que mais nos chamou a atenção justamente foi esse poder do servir, o quanto o servir estava enraizado em nossas operações, em nosso modo de enxergar e aquilo que a gente valorizava na empresa. Com isso, né, surgiu o nosso desafio de tentar passar um pouquinho desse amor em servir para os nossos colaboradores, porque afinal de contas a grande maioria deles é quem está na ponta atendendo os nossos clientes. Vou aproveitar só entrar aí um pouquinho e colar na tua fala. Eu fico imaginando quando só vocês estão juntos, é um contexto. Agora, quando eu tenho pessoas que precisam entender essa cultura e multiplicar ela para que lá na ponta, quem entra perceba que transcende só a família e que outras pessoas já estão também fazendo isso no servir, esse é um grande desafio, não é, Fabrício? Com certeza, com certeza. Além de entender aquilo que para nós tem muito valor no atendimento, no tratar com o cliente, é aquilo fazer sentido também. Ser uma inspiração, ser um propósito para aquelas pessoas. Porque a gente sabe que é muito difícil as empresas e todos os seus colaboradores terem o mesmo propósito. Difícil não, é impossível. Mas ao menos eles têm que converger, né? Eles têm que ir para o mesmo lugar também, então eles têm que estar mais ou menos alinhados a ponto de que aquelas pessoas estejam abertas a entender o que é de valor para a empresa, como servir, como respeitar o cliente, respeitar as pessoas. Então, às vezes, não é numa fala, não é num documento impresso, escrito ali que as pessoas entendem, né? É no exemplo, é como elas enxergam e, inclusive, às vezes, não é apenas com uma forma de falar. Né? A gente falar, entender cada pessoa, cada forma que ela tem de interpretar as coisas, como ela funciona melhor e dentro daquilo que é importante para ela, a gente tentar passar esse propósito que a gente tem. Então, isso foi um dos desafios e continua sendo, né? Porque a cultura, mesmo que antes a gente já não tivesse isso definido, a cultura da empresa sempre existiu, sempre esteve lá. E quando são menos colaboradores, equipes menores, 10, 15 pessoas, era muito mais fácil tu ver as pessoas entendendo esse propósito, porque elas estavam em contato contigo o dia todo, todos os dias. A gente estava muito próximo, então passar isso era muito mais fácil. No momento que a gente passou por um olhar muito mais estratégico, onde a gente teve que se dividir um pouco das tarefas. Então, por mais que a gente gostava muitas vezes de estar no chão de loja fazendo atividades bem operacionais que a gente gostava porque tu tinha contato direto com o cliente, no momento que a gente teve que abrir mão disso para fazer outras coisas que também são importantes para a empresa, a gente passou a ter que ter mais cuidado com essa replicação de como a gente enxerga, como a gente valoriza e como a gente serve as pessoas. Então, o desafio inicial foi esse, né? Assim como tu vai crescendo, né? Hoje os desafios já são outros, mas faz bastante sentido para nós. Tu sabe que, escutando a tua história, assim, e podendo também visualizar e a maneira que eu também convivo já com vocês em algumas estratégias, no dia a dia, eu percebo que vocês lá atrás fizeram uma leitura que foi um ponto, talvez, de uma virada de chave para que essa cultura pudesse realmente chegar a todas as pessoas, onde o público estava aumentando cada vez mais. Que é essa consciência de apostar em pessoas qualificadas, capacitadas, para estar ajudando a gestão, né, nesse processo de levar a comunicação a todas as pontas, que é investir num RH. Investir num recursos humanos focado com esse viés também. Dentro do segmento dos mercados, né, dos supermercados, estabelecimentos, no varejo, eu ainda vejo um movimento muito ainda tímido com relação ao quanto vale a pena fazer investimento em treinamentos, em programas continuados, desenvolvimento de lideranças, em poder fazer escutas ativas, e isso hoje lá é uma realidade. Foi algo que fez, inclusive, percebo, uma expansão, um crescimento muito mais sustentável
e as pessoas realmente sentindo pertencimento, um acolhimento, né, dentro desse processo. Você também percebe isto quanto gestor e o quanto isto também a gente pode trazer através de não só números, mas percepções, de dar segurança ao ponto de você estar aqui, por exemplo, fazendo um podcast e saber que a operação vai estar funcionando, que até então, alguns anos atrás, vocês estavam na operação. Hoje, vocês conseguiram entrar num sistema mais de gestão, de governança. O quanto tu consegue perceber, o quanto a confiança ficou também atrelada a isso, e se tem outros fatores que são importantes para que eu possa crescer quanto empresa, quanto organização, e poder expandir como vocês estão expandindo para outros negócios no segmento de vocês. Sim, esse foi um grande desafio, na verdade, e faz parte do processo de amadurecimento. Então, dentro da nossa visão de planejamento, de crescimento da empresa, isso estava muito claro. Não só o RH, mas também outros departamentos, outros setores da empresa que eram centralizados, sim, nos proprietários, que abraçavam 2, 3 pastas, mas já tinham todas elas separadas, prontas para receber um profissional. Então, dentro desse modo de pensar que a gente é muito analítico, a gente dá um passo de cada vez, a gente não cresce porque simplesmente acha que tem que fazer um negócio maior, que vai dar mais resultado. A gente cresce e a gente investe quando a gente vê que o nosso negócio faz sentido para aquela comunidade onde está inserido. Então, e nesse processo a gente sabia que em algum momento a gente teria que sair mais da operação, né? A gente está todos os dias nas lojas circulando, mas não na operação em si, e que justamente isso proporcionou o crescimento da empresa, tu olhar para outras partes, outras demandas que antes tu não conseguia dar muita atenção. E o RH foi um desses setores, né, que surgiu alguns anos atrás. Nós já tínhamos uma atuação na área de recursos humanos bem modesta, mas a gente já tinha processos de treinamento, de capacitação, e sentíamos que aquilo lá precisava de um corpo muito mais organizado, com algum profissional que conseguisse entender, fazer a leitura da empresa e manter uma constância no que estava sendo passado. Porque o que era muito comum, né, e é comum ainda, hoje tu vê alguns profissionais que prestam treinamentos para colaboradores, treinamentos motivacionais. Esses treinamentos são bons, eles entregam algum resultado, as equipes acabam saindo muitas vezes muito motivados, só que se isso não tem uma constância, daqui a 2 meses, daqui a 1 mês, tu vai trazer um outro profissional. Por mais que o intuito do treinamento é motivar, muitas vezes, é trazer o colaborador para enxergar algo que hoje ele não vê e que é importante para ele, ele vai sair feliz, muitas vezes vai fazer sentido para ele, mas a linguagem não está muitas vezes linkada àquilo que a gente está querendo construir, daquilo que a gente enxerga, daquilo que a gente planeja para a empresa. Então, um dos passos foi esse, a gente buscar um profissional que conseguisse nos atender dessa forma. E é onde veio a Karina Rebelo, há alguns anos atrás, aí, eu lembro, foi acho que 2019 que a gente iniciou esse trabalho. E por que a gente tinha isso muito claro? Porque a gente tentou outras formas. A gente foi atrás de algumas empresas que faziam treinamentos também com maior regularidade, mas às vezes tu não concordava com a forma de passar aquela informação. Então, a gente passou ali uns 2, 3 anos nessa busca até que a gente conseguiu encaixar a profissional que conseguisse atender esse quesito. E em cima disso, está dentro do nosso propósito de empresa, né, que não vamos negligenciar a informação de que a empresa é feita para dar lucro. Ela é feita para dar lucro, até porque senão tu pega teu dinheiro e investe em outro negócio que te dá um capital também. Mas dentro do que a gente enxerga, sim, as empresas elas têm um papel muito maior do que simplesmente dar lucro, que é trazer desenvolvimento, né, não só para a comunidade, né, em geral, né, seja investimento local, mas também para todos aqueles que passam pela tua empresa, colaboradores,
Então, a gente sempre diz que a gente ensina de vez em quando, a gente consegue transmitir um pouquinho de vez em quando, mas a gente aprende todo dia com eles, nos desafios. Então, depois que a gente conseguiu enxergar, né, o resultado, por mais que pequeno, né, dentro da evolução das pessoas, a gente entendeu que a gente estava no caminho certo. Né? Então, hoje a gente já está no 3º ano do curso de capacitação que a gente tem, um voltado para os líderes, gerentes, e outro voltado para qualquer colaborador que tenha interesse, porque isso também é uma coisa que a gente conseguiu concluir amadurecendo esse tipo de trabalho, porque tem situações que tu tem que convocar todos os colaboradores para te apresentar uma capacitação. Mas a evolução mesmo, ela tem que vir de dentro para fora. Então, quando a gente faz uma capacitação que não tem condições físicas de comportar todos os colaboradores, tu faz ela limitada a um número X e deixa aberto para os colaboradores que têm interesse estarem ali conosco. E a gente sempre sai muito feliz porque sempre as turmas fecham e, de outra forma, acaba plantando aquela sementinha para outros no ano seguinte também querer participar da capacitação. E a história da sementinha a gente já falou, né? Já conversou em outros momentos que a sementinha é algo que a gente vai jogando, vai semeando, mas ela por si só ela não faz nada. O solo tem que estar preparado para receber ela. Então, às vezes não é num primeiro curso, não é numa primeira capacitação, não é num primeiro momento, mas a gente segue apostando nas pessoas, no amor ao trabalho, que é nesse amor por servir. E isso faz com que fique claro a tamanha responsabilidade social que a gente tem enquanto empresa, né? Sim. Ela transcende o resultado, transcende o lucro e ao mesmo tempo faz com que a gente tenha um cuidado com a nossa história, um carinho com a nossa história, porque eu acho tão bacana quando a gente recebe um novo colaborador, a gente apresenta a nossa história para dizer que não chegamos ali por acaso, teve toda uma caminhada e que ele faz parte, nesse momento, dessa caminhada que segue, né, avante. Foi falando, eu fui montando assim, que eu faço parte desse pedacinho aí e é tão gostoso ver as pessoas que ficam esperando e dizendo, no próximo eu quero estar junto no Transforma. E a gente, pessoal, quem está nos ouvindo, são treinamentos focados também nas questões técnicas, mas principalmente comportamentais e atitudinais, focadas no ser humano, porque são eles que precisam ter o sentido de pertencer a esse servir, para aquilo que eles entregam realmente ser efetivo. E aí, dentro disto, eu quero fazer uma pergunta que eu nunca te fiz, Fabrício. Opa! Vou fazer uma pergunta, uma dúvida, de onde surgiu? Vamos lá. Muitas vezes a gente fala, o empreendedor vai se desenvolvendo, vai aprendendo, e às vezes nem o empreendedor sabe, né? Mas ele foi seguindo caminhos, foi aprendendo com outras pessoas, se espelhando, enfim. Vou contar uma coisa aqui para todos, que eu fico admirada, que antes mesmo de ter os setores, antes mesmo de planejar todos os departamentos, de entender o tamanho da empresa, vocês já imaginavam a empresa assim. Vou exemplificar. A empresa, nossa, a hora que ela precisar de um marketing, ela vai precisar de um RH. Eu entrei antes de ter um RH, mas se tinha já a imagem que aqui vai ser a salinha de um RH, nós vamos organizar aqui uma sala para o marketing, nós temos um TI, nós vamos ter que organizar aqui um refeitório diferenciado para acolher as pessoas, nós vamos ter aqui um auditório para treinamento, hoje está cheio de papel higiênico aqui dentro, mas isso a gente vai organizar e vai virar um grande auditório. Então eu via que vocês já tinham visão. Vocês já imaginavam, o jogo já estava sendo ganho na mente, que é o que hoje, na psicologia positiva, no processo do coach, a gente ouve muito, até no esporte se fala muito isso. O jogo primeiro começa a ser ganho na mente. Começar já a imaginar os desafios e conseguir fazer os dribles e as alternativas. E isso era tão forte com vocês, de uma forma tão natural, que até já criavam uns e-mails para quando alguém mandasse uma demanda para um TI, uma demanda para um marketing, uma demanda de gestão de pessoas para olhar uma folha, encaminhar algo, já era encaminhado para aquele e-mail, mesmo que todos eles caíssem na tua caixa postal. Exato.
E aí, aos poucos, tu foi encontrando as pessoas conforme a empresa foi também crescendo e estruturando, você e seus irmãos analisando que eram os momentos, aí davam a pessoa já aquela pasta que foi, né, já pensada, que de certa forma já tinha um caminho para dar o início e dali seguir. A pergunta é, da onde que surgiu isso? Como que isso foi se estruturando? Porque isso era incrível. Quando eu entrei, vocês já tinham essa mentalidade. Sim. Enquanto foi perguntando, eu fui montando, mais ou menos, tentando buscar da onde surge isso. Um pouco eu vejo assim, que vem da minha natureza de buscar sempre coisas novas, né? Eu sou muito defensor e fixo de tudo, valorizo tudo aquilo que já existe, que funciona muito bem. Mas eu sempre olho situações e soluções similares que talvez possam melhorar e substituir aquilo que já existe. Então, eu não sou fechado para novas tecnologias e isso sempre foi muito claro para mim. Enquanto estava falando, eu me lembrei muito do empresário Alair Martins, do Grupo Martins. E ele sempre falava nas reuniões em que a gente participava e ele estava, que é perto dos bons que a gente fica melhor. Boa. Como bom mineiro. Então, ele como proprietário de um atacado que já foi o maior da América Latina, então ele tinha uma visão sensacional e essa sensação de que eu tenho que estar perto dos melhores para eu também melhorar, já era clara. Então, dadas as circunstâncias, tu estava buscando referências no teu setor que eram melhores para te tentar adaptar aquilo que pode fazer sentido para o teu negócio. Em 2013, inclusive, a gente fez uma visita técnica aos supermercados de Miami. E falei, mas o que tu quer? Um mercadinho de bairro, 400 metros quadrados, o que tu quer olhar os mercados de Miami para te botar aqui? Mas são referências. Então, a gente conheceu uma cultura que não é típica nossa, soluções que nós não temos aqui. Então, muitas coisas naquele momento a gente aplicou na loja. Algumas funcionaram, outras não. Então, referências sempre são muito importantes, tanto nos supermercados da volta, né, da mesma cidade, cidades vizinhas, de outros estados. A gente vai com um olhar bem pontual, assim, de olhar o que aquela empresa lá faz que eu posso levar para o meu negócio, né? As oportunidades que eu consigo ver que podem me ajudar. Né? A gente não vai para apontar erro, dizer, aquela é melhor ou pior, não. A gente vai sempre para tentar aprender o que é aquilo que eu posso trazer para o meu negócio. Eu acho que aí é que tem essa essência, sabe? Dessa necessidade de tu ficar revisando tudo aquilo que tu faz e o que tu pode entregar melhor, entender o momento do cliente, porque uma das coisas que a gente sabe, e a gente traz isso lá como uma verdade, é que a loja é do cliente. O mix que está disponível na loja é o mix que o nosso cliente compra, né? Que ele sugere. Então, quer um produto novo, quer uma nova marca, o cliente solicita, vai para o comercial, eles dão um jeito de botar na loja. Agora, se vai ficar ou não vai ficar, porque as gôndolas não são elásticas, né? São limitadas. Então, se vai ficar ou não, é o cliente que diz. Então, é esse olhar. E essa questão de ouvir, né, como que nem eu falei, as dificuldades que é tu crescendo, né? Tu vai crescendo, então tu acaba tendo olhos e ouvidos que não são teus, né? Que são as pessoas que trazem muita informação pra gente. E quando a gente vai pensar assim numa solução, seja para o cliente, seja para o colaborador da empresa, chega nas nossas mãos, a gente de fato está preocupado em fazer algo que faça sentido para aquela pessoa. E às vezes eu vejo essa dificuldade das pessoas entender que isso é de verdade, sabe? Porque as pessoas acham que a gente não se importa com muitas situações, com muitas coisas. E não, a gente se importa. Tem coisas que a gente consegue agir, tem coisas que fogem na nossa alçada. Então, essa reflexão que eu também estou fazendo agora, quando a gente começou a falar ali sobre o servir, lá do início da empresa, que eu entendi por que aquilo ali era tão importante para nós, fazia tanto sentido, porque era de verdade. Quando a gente atendia o cliente, a gente queria saber como é que ele estava, o que ele vai fazer no final de semana, se vai sair numa festa, não vai. Então, aquele vínculo que a gente tinha no balcão, né, atendendo,
a gente atendia e aquilo ali era muito real, era muito verdadeiro, a gente se importava com os clientes. A gente continua se importando, mas não conseguimos estar mais tão presente nesse contato direto com eles. Então eu vejo que tudo isso está amarrado, né? Tem que fazer sentido, é verdadeiro. Se eu me preocupo com alguém, eu vou buscando algumas situações, oportunidades de melhoria. Então estão bem alinhadas essa questão de atender, servir e tu melhorar cada vez mais. E dentro disso eu acredito que quem está nos ouvindo deva estar pensando, é mercado, atendendo pessoas, um consumidor cada vez mais exigente, a demanda, né, marcas novas aparecendo, como você disse, as gôndolas elas têm uma certa limitação, então a gente também fazendo escolhas, fazendo análise de números para ver o que mais sai, o que menos sai, porque também somos movidos a resultados. E dentro disso, alguns devem estar pensando, tá, e como é que eles fazem? Será que estão sentindo a dificuldade com essas novas gerações que estão vindo aí? Como que estão vendo essa nova geração e conseguindo conectar eles com esse propósito? Dentro dessa linha, Fabrício, como vocês, quanto gestores, também estão avaliando, fazendo essa leitura e hoje trabalhando e percebendo o que mais dá certo ou não? Ou qual é a visão que vocês nesse momento estão seguindo aí para conseguir realmente captar essas pessoas? E até porque a gente tem final de semana, o mercado funciona final de semana e é uma geração que às vezes não quer trabalhar final de semana. Soluções, até porque devem ter pessoas que são desse segmento nos escutando e podem estar nesse momento pensando, esse é o meu limitador. E será que é um limitador realmente? Então eu quero perguntar a partir da tua visão. Realmente é bem desafiador, né? Porque os clientes vão mudando, né? São 5 gerações neste momento convivendo juntas, cada uma com as suas verdades. E não só os clientes, os colaboradores também. Então, o que eu vejo assim é de tu tentar entender a tua necessidade básica da empresa. Porque se tu tem que atender de X hora até X hora, tu precisa uma organização, pessoas que estejam dispostas a estar disponíveis naquele tempo, né? Porque dentro da gestão assim, dos negócios, é muito comum encontrar aquele líder que começa a descentralizar algumas operações, algumas atividades. E descentralizar é muito difícil, até porque tu tem o carinho e o cuidado com muitas coisas. Por exemplo, o atendimento ao colaborador, o atendimento ao teu fornecedor, aos clientes. Então, tu quer que aquilo seja feito tão bom quanto se tu estivesse naquele local. Então, com isso, tu acaba tendo um esforço extra para tu treinar aquela pessoa, para te passar tudo aquilo que é fundamental, que é a essência para ti. No andar dos anos, né, a gente acabou crescendo tanto a equipe, que esse tempo está cada vez mais limitado. Então, a gente acaba tendo que resumir muito, porque tu não tem tempo de parar ali uma tarde, um dia com aquela pessoa, explicar, contar as histórias que te levaram a ter aquela abordagem. Então, o desafio é esse, é tu conseguir passar para as pessoas, né, esse entendimento, sem ter tanto tempo disponível, elas conseguir fazer essa leitura e elas conseguir entregar ali na ponta aquilo que tu espera. E em relação a colaboradores, o que tá a nossa antena tá ligada ali é talvez tu melhorar algumas coisas em relação à adaptação do que aquilo é importante para essas novas gerações. Porque nós não estamos aqui para escolher o modo com que as pessoas vão pensar. Isso é cada um escolhe o seu. Então, se vem uma geração que pensa diferente, essa geração vai estar trabalhando, vai estar disponível também no mercado de trabalho e vai estar consumindo. Então, o meu desafio como empresário é entender como eu posso vender e como eu posso empregar essa pessoa. Então, a solução, infelizmente, eu não tenho, mas isso está no radar, tu entender
porque a gente tem pessoas de mais de 50, 60 anos trabalhando na empresa, a gente tem jovens, menores aprendizes, então tu trazer diversas pessoas de idades diferentes, eu acho super saudável, sempre fez parte do nosso negócio, porque é importante para o jovem ter contato com aquela pessoa mais experiente, que vai dar a visão dela, daqui a pouco ele vai estar ensinando ela coisas que ela nem imaginava. E do contrário também. Então a gente vê essa mescla aí de profissionais e de culturas e de gerações muito saudável. O desafio é tu tentar fazer essa leitura e tu saber para cada tipo de geração ou para cada perfil de pessoa, melhor dizendo, porque as gerações existem porque tem ali uma data, né? Nasci aqui, eu sou de tal geração, mas no geral as pessoas têm um perfil muito mais marcante, muitas vezes, do que o período que nasceu. Então, é entender isso e na questão de tem que trabalhar no final de semana, mas qual que é a contrapartida disso? Então, às vezes, também a empresa tem que trabalhar para a pessoa enxergar aquilo que ela pode ter, fazendo aquele sacrifício que para ela não é bom. Então, dentro disso, vai da pessoa também entender se é o que ela busca. No varejo, a gente costuma dizer que a pessoa ou ela é do comércio ou ela não é do comércio. Porque ou ela tem na veia ou não tem, né? Porque as pessoas que são do comércio mesmo, às vezes o problema do final de semana não é nem tanto problema, né? Porque tem folgas em finais de semana também, então tem as folgas referente ao final de semana, então ela consegue se organizar, mas é aquela questão de gostar de estar atendendo, de estar servindo. Então, muitas vezes a gente já viu situações de pessoas que se criaram no comércio e daí não queriam mais trabalhar final de semana, foram para outro setor de segunda a sexta-feira trabalhando, certo? Quer dizer, o normal vendido, né? E em pouco tempo já não estavam felizes naquela profissão, naquele segmento. E acabam retornavam. Então, enfim, acho que é tu conseguir fazer essa leitura e trazer pontos positivos mesmo em situações, atividades não tão boas. Eu acho que é importante o que tu trouxe, que a gente tem que valorizar, são práticas que existem dentro do MA. Por exemplo, mesmo eles tendo essas questões que às vezes são mais sofridas, do final de semana, a questão do que é normal, né? Tem uma questão que eu acho que agrada muito e faz com que as pessoas percebam que vale a pena estar ali. Uma boa comida, vocês entregam o café, vocês entregam um almoço, vocês têm ali um refeitório, vocês têm uma área de descanso, faz com que tenha, por exemplo, uma escuta quando alguém precisa dentro da área de gestão de pessoas, naquilo que é pertinente. Tem o Transforma, que faz com que pessoas possam se inscrever e se desenvolver. A gente tem inteligência emocional sendo trabalhada dentro do Transforma, fazendo as pessoas perceberem qual é a sua autorresponsabilidade, quais são as ferramentas que ela pode usar isso na vida dela. E eu quero aqui trazer algo que foi de você, e eu acho que, como a gente está falando de um podcast de pessoas que inspiram, isso pode inspirar outras pessoas. Uma pergunta que a cada treinamento vem é o quanto esse treinamento, além de fazer sentido, que tem uma avaliação, o quanto você conseguiu transformar algo na sua vida para ser mais positivo. Então, a gente mostra para as pessoas, e aí vem o servir, que é na parte mais ampla da palavra, de poder se preocupar que não é só com o trabalho, não só com a entrega, não só com o cliente, é uma preocupação também com o colaborador. E isso tudo veio numa constante tão natural, que ela foi se estruturando, que eu brinco assim, quando eu entrei com vocês eram 30 e poucos colaboradores, piscamos os olhos, estamos 150, quase 200 agora com as próximas lojas, e isso muito rápido, e as pessoas querendo ficar ali. Vamos ter todo mundo adequado, aderente à cultura? Não. Vão ter aqueles que vão ser passageiros, mas com certeza uma grande parcela disto realmente entendeu e está fazendo parte. E aí, contando aqui uma curiosidade para a nossa audiência, gente, seu Anselmo trabalha até hoje, acorda às 5 da manhã, tá lá no Hortifruti, limpando as cebolas, organizando a disposição do freezer. É incrível, e até hoje ele tem isso como uma terapia. Sim. E aí tem o jovem do lado ali para auxiliar, e ele ao mesmo tempo que tem aquele amor.
Então esse amor, ele ainda tá presente, muito presente, né? No dia a dia. E é dele. Eu sei que vocês às vezes, pai, vai descansar, pai, vai lá, né? Vai descansar, vai fazer uma viagem. Mas ele tem um amor por aquilo ali, é a terapia dele. Como lá atrás ajudou e hoje faz parte da vida. Desse fluxo. Sim. Então, tu falou muita coisa agora na fala ali e muita coisa que faz sentido para nós. A questão de almoço... A gente tá falando de respeito, né? O que aconteceu? A questão do almoço na empresa foi uma necessidade em função do modelo que eu falei que iniciou. Nós éramos 3 pessoas da família, direto, e mais daí o meu irmão mais velho vinha no final do turno, porque ele trabalhava fora. Então, a nossa casa era a empresa, e foi a empresa e continua sendo a empresa durante muito tempo do dia. E o almoço acabou sendo sempre num refeitório dentro da empresa, dado os seus tamanhos, né? E o que aconteceu com o tempo? Às vezes, tinha épocas que até eu fazia o almoço. Atendia fornecedores, vendedores, fazendo almoço na cozinha, no refeitório, que é o que tinha que fazer. Inclusive, eles sentavam, depois eles almoçavam junto, continuavam emitindo pedidos. São fases diferentes, né? Mas essa questão assim de tu facilitar a vida do teu colaborador. E é aí que eu reforço a questão que é o valor que ele vai percebendo, né? Eu não digo nem é difícil tu ver o que ele percebe disso, o que isso é importante para ele, mas é que a gente se importa com ele, entendeu? A gente sabe que às vezes tu tem a tua rotina com compromissos de casa, dos teus filhos, tem que levar na escola, tem isso, então se eu precisar fazer um café da manhã para mim tomar em casa e tal, eu vou ter que acordar mais tanto tempo antes. Então chega na empresa, não interessa se ele começa a trabalhar às 9, às 7 ou às 6:30 da manhã, ele tem café disponível na empresa, ele vai poder tomar café da manhã na empresa. Almoço, mesma coisa, ele tem um intervalo dele de almoço que ele pode ir para casa, pode fazer o que ele bem quiser naquele horário, mas se ele quiser almoçar na empresa, ele tem o almoço na empresa disponível, isso para qualquer colaborador, mesmo que eu trabalhe só de manhã, só de tarde, porque está facilitando a vida dele, né? Então é uma forma de a gente mostrar que a gente se importa com eles. Isso eu digo assim, se o cara vai trabalhar 2 turnos, de manhã e de tarde, ele vai tomar o café da manhã, vai almoçar, vai tomar o café da tarde, chega em casa só para janta. Claro que a gente também valoriza a questão de folgas e de a pessoa ter o seu tempo de lazer, então a gente não quer que a pessoa fique o dia todo, todos os dias no mercado, mas enquanto está lá, a gente tenta tratar bem. Então, como cada um enxerga isso, é muito particular. Mas a gente faz isso porque realmente a gente se importa. Senão a gente podia simplesmente dar um vale, te vira, vai no restaurante ou vai naquele. Mas que são coisas muito pessoais, a gente vê que isso tem muito valor, né? E dentro de todas as outras ofertas que a gente faz, a questão da capacitação, que a gente deixa aberto para toda a empresa se inscrever, porque no final de tudo, o maior desafio, o maior propósito de nós em vida, ao meu ver, é a nossa evolução. Então, a gente tem as pessoas à nossa volta que estão ali como ferramentas e oportunidades de amadurecimento, de crescimento. E como é que eu pensei, como é que a gente poderia fazer isso para aquelas pessoas que não têm nem noção disso? Então, proporcionando uma capacitação que vai falar sobre tudo menos atender o cliente, menos abastecer. Então, aquilo ali vai mexendo aos poucos, a pessoa vai entendendo esse autocuidado, ela vai entendendo o quanto é muito mais amplo, às vezes mais simples do que ela imaginava. Eu só entrego o que eu tenho, né? Exatamente. Então, esse sempre é o intuito de tu mexer um pouquinho, tu instigar as pessoas a serem um pouquinho melhores do que elas mesmas, né? Então, essas coisas que a gente vai oferecendo, elas estão muito vinculadas a esse processo natural de evolução. Então, se eu não tenho acesso àquilo, eu não conheço. E assim a gente vai trabalhando. Fantástico, fantástico, Fabrício, tu trouxe tanta dica
que quem aqui estiver escutando e fizer suas anotações e perceber que não é no complexo, é no simples, é no olhar, é na conexão, é no se importar, é no respeito, é nessa construção a gente vai conseguir ter muito mais resultados, porque sim, isso é lucrativo. Porque as pessoas só vão entregar aquilo que elas têm e aquilo que elas reconhecem. Não significa que a gente não vai ter conflitos, que não tenha problemas no dia a dia, que a gente tenha que resolver uma série de situações, sim, mas se torna um pouco mais leve e a gente vai administrando, porque somos seres humanos. Antes de qualquer coisa, somos seres humanos. Eu vou te contar uma história, não sei se tu sabe, mas eu vou te contar uma história lá do Transforma, que aconteceu, que muitos relatos acabam vindo e eles compartilham entre eles, e isso cria vínculos que vão engajando essas pessoas mais ainda. Numa situação X, uma pessoa levantou a mão e disse, a gente estava falando exatamente de gratidão, né, de olhar para o que a vida nos apresenta, e aí uma pessoa levantou a mão e disse assim, eu quero comentar uma questão, o quanto eu sou grato pelo MA, pelo seguinte fato que há 2 anos atrás eu passei por um problema muito sério, eu perdi tudo que eu tinha e o que eu ganhava era só para cobrir aquele prejuízo, aquela situação que eu estava vivendo, que envolvia doença e tudo mais, e eu não tinha dinheiro para muitas vezes botar comida na mesa. Eu tomava meu café da manhã aqui, eu almoçava, eu tomava meu café da tarde bem reforçado porque ele já era minha janta. Eu ia para casa, continuava trabalhando, batalhando, acreditando que eu ia sair daquela situação, que tudo ia melhorar, porque eu tinha garantido a comida. E eu voltava com mais disposição, e isso foi durante 1 ano. 1 ano que o MA me ajudou a sair de onde eu estava. E hoje eu tenho já minha casa, hoje eu consigo estar bem, hoje eu consigo ter o meu lazer, hoje eu consigo fazer minhas compras. E continuo valorizando a comida do MA. Então, Fabrício, às vezes a gente não tem noção, né? O impacto que a gente gera nas pessoas. E é como você trouxe, às vezes é uma semente. Mas aquela uma que daqui a pouco vai impactar em outra, que daqui a pouco impacta em outra. E isto vai gerando uma energia muito boa que vai prosperando. Eu acho que essa é a essência do prosperar, né? Não é o ter riqueza, é o ser próspero. Ser esse rico é essa riqueza dessas coisas simples do que a gente vai plantando, deixando, isso vai reverberando na nossa vida. Então nada é por acaso. É porque vocês de alguma forma, lá no início, quando foi plantada a semente com o seu Anselmo, com a família de vocês foram construindo e até hoje conseguem trazer isso com muita honra. Então, quero te agradecer por estar aqui. Obrigada por esse bate-papo fantástico. Tenho certeza que ajudou muitas pessoas. Fez pensar, pelo menos, o que estou fazendo, o que posso ainda fazer. Inspirou muitas pessoas. E eu quero, nesse finalzinho, te passar a palavra. Se tu quer fazer um fechamento, trazer uma frase, uma reflexão, um pensamento, que resuma um pouco de tudo isso, que foi bastante coisa bacana e grandiosa. Obrigado, Karina. A gente faz, o que faz, né, não é pensando no resultado. O resultado vai vir. Mas em dado momento da minha maturidade, eu entendi isso. Que eu não podia mais botar tantas expectativas nas pessoas e nos resultados. Que eu tinha que botar uma perspectiva. E no momento que eu comecei a não esperar muito das pessoas e tentar entregar o meu melhor para elas, virou da água para o vinho, melhorou muita coisa ao longo da minha vida. Então a gente faz isso, como eu falei antes, porque é verdadeiro para nós. Esse amor, esse se importar, e a gente sabe que a gente não vai agradar todo mundo, a gente não vai, e o nosso objetivo também não é esse, né? Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, então o objetivo é fazer aquilo que faz sentido para nós. Dentro desse trabalho a gente erra também. Tem vezes que a gente aposta em uma situação e não é diferente. Então a gente está dentro desse processo, assim como todo mundo, trabalhando, verificando, melhorando e assim conduzindo o negócio. Uma mensagem que eu tenho utilizado agora nas últimas falas que eu tenho feito é sobre a questão do valor que a gente dá para tudo que é importante na nossa vida. E o trabalho é uma dessas questões muito importantes. Então, focar no como eu posso entregar para o mundo um trabalho melhor. Eu não posso olhar somente na atividade que eu estou fazendo especificamente. Às vezes, o trabalho, a minha entrega é muito maior do que tudo isso. Mas
no final do dia, não esquecer que a gente tem que ir para casa e cuidar da família. Perfeito. Perfeito. Não é só o trabalho. A família é esse alicerce. E tudo começou com a família. Perfeito. Muito obrigada, Fabrício. Obrigada. Termino aqui mais um podcast. Pessoas que inspiram. Espero que ele tenha inspirado muito vocês. Se fez sentido, compartilha com alguém. Faça com que alguém também possa se inspirar e fazer a diferença na sua vida. Muito obrigada, fique com Deus. Mais um podcast, Karina Rebelo, Provoco, me segue lá. Um grande abraço!